Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Incrível o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura do livro dos Reis. Mas unindo essa leitura à leitura de ontem, que descrevia a sabedoria, a inteligência de Salomão, sabedoria de poder falar de tantas coisas que o ser humano às vezes não sabia imediatamente reconhecer, entender, compreender um enigma ou enigmas, e ele sabia ali decifrar aquilo, mas também uma sabedoria prática de como governar o povo de Deus. Foi a leitura de ontem. A gente recorda da rainha de Sabá, que viaja de longe para conferir se realmente aquilo que ela ouvia era verdade a respeito da sabedoria de Salomão. E ela diz: "O que eu vi aqui de você, Salomão, mas também vendo a organização da tua casa, os copeiros, as vestes, os alimentos, não chega nem à metade, dos comentários que eu ouvia, não chega nem à metade do que eu estou vendo aqui." Capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, ontem. A distância de um capítulo, hoje é o capítulo 11, a gente vê a miséria a que Salomão agora começa a viver. Realmente um abandono, parece que é um abandono de tudo que ele tinha construído até aqui. Você fica, meu Deus. Eu até comentava ali, antes da gente entrar, eu falei, olha, isso aqui de fato é um alerta para nós, porque um homem com uma sabedoria dessa, um reino estabelecido, a paz que construiu na casa de Deus, e chega então a uma coisa dessas. Diz aqui, Salomão ficou velho, e suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses. Então, e ainda, o seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor seu Deus, como o do seu pai Davi. Veja, o convívio e a relação ali com as mulheres pagãs, muitas delas, sim, corrompeu o coração de Salomão, mas também este relacionamento com tantas mulheres tinha a ver com as alianças políticas que ele fazia com outros povos. Como a gente sabe que acontecia na história, casava-se com uma de um reino e você fazia uma aliança com aquele outro rei, com aquele outro império, e Salomão faz isso. Casa com uma, casa com outra, e faz muitas alianças, e se torna realmente um homem muito poderoso. Mas os olhos dele
ficam voltados mais para essas coisas do que para o seu Senhor, que havia conferido a ele toda essa sabedoria, todo esse poder. E aí ele se perde. Então aqui fala de alguns ídolos referentes a alguns deuses, que ele vai se corrompendo. Aqui a gente vê falando de Astarte, Melcom, o ídolo Camus de Moabe, mas depois chega a dizer assim: fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras. Então um número aqui que a gente não sabe de quantos ídolos foram elevados aqui em Israel. É que realmente, né? Abriu, passou um boi por uma porteira, depois passou uma boiada. A miséria humana, quando não submetida à graça de Deus, à fidelidade aos preceitos de Deus. O Salmo, inclusive, vai dizendo também nessa direção aquilo que aconteceu com Salomão, mas que aconteceu com o povo. Diz assim, olha, misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificaram suas filhas aos demônios. Isso era abominável ao Deus de Israel, mas eles chegavam a oferecer as crianças, passavam pelo fogo, oferecendo como sacrifício aos ídolos. Que coisa terrível. Mas a gente vai para o Evangelho e vê um movimento contrário, porque aqui a gente vê Salomão, rei do povo eleito, escolhido, que então vai aos ídolos. E a gente vê agora Jesus numa região pagã, entrando numa casa de pagãos, Tiro e Sidônia. Então veja, isso era inconcebível para o judeu, ia se contaminar. E Jesus vai lá, mas ele queria ficar escondido. Aí chega essa mulher, que é pagã, indo a Cristo, indo a Deus. Salomão vai aos ídolos, uma pagã vai a Deus. Isso a gente vê, infelizmente, acontecendo, que às vezes quem deveria dar exemplo faz o contrário. Salomão que deveria dar exemplo faz o contrário, e às vezes pessoas muito simples, muito humildes, acabam vivendo o que se deve viver e inclusive apontam o caminho. A gente vê muitas vezes isso, a ação de Deus que vai lá no coração do humilde e do simples, e graças a Deus resgata um povo. A gente poderia até falar aqui muitas vezes das aparições de Nossa Senhora, Lourdes, Fátima, Juan Diego, lá no México, Nossa Senhora de Guadalupe, mas tantas outras pessoas que são humildes de coração, ainda que tenham grande inteligência, mas humildes de coração, e que Deus se serve dessas pessoas para, então, reconduzir o seu povo. Mas tem um detalhe aqui, nessa história toda aqui de Salomão, que, por ser tão impressionante a sua queda, a gente pode deixar passar desapercebido, e talvez seja até o mais importante aqui. É que diz assim, olha, é o versículo 11 do capítulo 11 também. Diz assim, que Salomão desobedeceu a ordem do Senhor, e o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo a um servo teu. Mas, isso aqui é o mais importante, vejo dessa leitura, mas, por amor de teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, é da mão do teu filho que o arrebatarei. Não tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com o meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, você fez tudo isso, Salomão, miserável, mas mesmo assim eu não vou tirar a minha mão da aliança que eu fiz com o meu povo. Você caiu, mas eu não vou tirar a minha mão. Tem um salmo que diz isso, né? Quando penso, estou caindo,
tua mão, teu amor me sustenta. Deus não nos abandona. Deus nos recupera. Deus vem até nós. Como Ele está indo a esta mulher pagã, como um sinal, uma antecipação do que o cristianismo vai fazer, vai se expandir para a salvação do mundo. Deus não nos abandona. Mais ou menos como aqueles filmes que a gente assiste, né, que está tudo dando errado, está todo mundo perdendo, está morrendo, o exército do contrato está vencendo, daqui a pouco vem o socorro, acontece alguma coisa e tem a reviravolta. Essa é a dinâmica do mistério pascal. Você vive uma descida, é o que a gente vê em Jesus Cristo, e a gente vai ver agora, no fim da quaresma, na Semana Santa, nosso Senhor Jesus Cristo, que você diz, está tudo perdido, acabou, morreu na cruz. Aí você vê que, na verdade, Deus não o abandonou à mansão dos mortos e o ressuscita. E quem vence agora? Ele que é o vitorioso, ninguém mais. Gente, na nossa história, na história da humanidade, na história do povo de Israel, na história da humanidade, na nossa história pessoal, existe um elemento que é o mais importante de todos: a ação da providência divina. Nós não estamos sós ou fadados à nossa miséria. Existe a ação da providência divina que supera, inclusive, os nossos pecados, desde que sejamos sustentados pela esperança. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E repito, isso foi na história do povo de Deus, na palavra de Deus, para nos ensinar e para mostrar como é a salvação de Deus na vida do homem, é na humanidade e é na nossa história pessoal, mais íntima. Deus realiza a salvação. A salvação. Então, meus irmãos, ainda que a gente tenha uma queda como a de Salomão, e todos nós temos em potencial Salomão dentro de nós, nem isso faz com que Deus abandone a sua posição de fidedigno, fiel, digno de fé, de confiança e assim de nossa obediência. O Senhor nos conceda, então, que a nossa fé aumente, semelhante a dessa mulher que confiou tanto na misericórdia de Jesus, que não desistiu de lançar sobre ele a sua esperança.